estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. A audição é um dos mais importantes sentidos dos seres vivos. É através dela que conseguimos ter a sensação da beleza de uma sinfonia, do canto sonoro de um pássaro e até das doces palavras das pessoas que amamos. Devemos estar atentos para cuidar bem da nossa audição. O mundo moderno tem exposto as pessoas a muitos riscos, como o barulho intenso nas cidades, com buzinas de carro nas ruas, muitas pessoas falando em ambientes fechados. E um dos maiores riscos para a audição no mundo moderno é o uso de fones de ouvido para escutar músicas pelo celular e atender ligações telefônicas, com o som diretamente no ouvido quase 24 horas por dia. Tudo isso provoca altos índices de estresse no sistema auditivo. A qualquer sinal de alerta, procure um especialista na área, no caso um otorrinolaringologista como Pedro Guilherme Cavalcante Filho, entrevistado desta semana do programa Consultório Médico na TV, que abordará temas como perda auditiva, obstrução nasal, doenças do labirinto. Antes, acompanhe uma matéria que mostra sobre a importância e como funciona o aparelho auditivo de uma pessoa. Além do que sentimos e enxergamos, a beleza do mundo se concentra também no que ouvimos, desde o magnífico bolero de Ravel ao inconfundível som das ondas do mar. E você sabe como conseguimos captar esses sons maravilhosos? É por meio do ouvido externo, formado pelo pavilhão auricular e canal auditivo, que o som é conduzido até o ouvido médio, onde se choca com um tímpano, uma membrana flexível que vibra quando as ondas sonoras colidem contra ela. As ondas vibratórias produzidas no tímpano vão em direção ao ouvido médio, que possui 3 ossos pequenos, o martelo, a bigorna e o estribo, também chamados de cadeia ossicular do ouvido. Esses ossos formam uma ponte entre o tímpano e a entrada do ouvido interno. A interação dessa estrutura intensifica e amplifica as ondas sonoras antes que elas cheguem à janela oval, o ouvido interno. É no ouvido interno que está a cóclea, uma cavidade em forma de caracol, que contém um sistema de canais preenchidos por um líquido. Quando as ondas sonoras fazem a janela oval vibrar, o líquido se move. Esta ação faz com que células muito pequenas, em forma de filamentos, se mexam, transformando a vibração em impulsos elétricos, que são levados ao cérebro pelo nervo auditivo. E é através desse mecanismo que conseguimos captar e traduzir os mais diversos tipos de sons vindos do meio ambiente. Doutor Pedro, eu quero agradecer a sua presença e aceitar o nosso convite em participar do programa Consultório Médico na TV. Eu que agradeço o convite e sempre que você for convidado, terei muito prazer em estar aqui com você também. Obrigada. Doutor, eu gostaria de falar, no início do programa, a gente fala de vários conceitos, né? E eu gostaria de saber sobre a obstrução nasal. Qual é a causa dessa doença? Pronto. A obstrução nasal, ela realmente, nossa especialidade é dividida ouvido, nariz e garganta, e o nariz realmente tem uma quantidade de pacientes que chegam com grande quantidade para nós. Nossa principal consulta que nós temos na nossa especialidade. E que realmente as doenças do nariz, elas atrapalham muito a qualidade de vida das pessoas que convivem com esse problema. Por quê? Porque existem vários problemas que fazem o quê? Não só a obstrução do nariz, mas também a alergia, as dores na face, uma série de sintomas que podem sim causar muitos problemas no dia a dia dela. E é claro que na nossa especialidade, o que está acontecendo muito é que, graças a Deus, a medicina tem evoluído e cada vez mais as doenças têm sido tratadas.
Mas no caso específico do nariz, devido a um aumento, que até agora existe 1001 teorias para explicar, sim, houve um aumento da alergia nas últimas décadas. Ninguém explica por que teve esse aumento tão grande. Alguns falam que é pela teoria mesmo, pelo excesso de limpeza, outros falam que é pela questão da poluição, pelo nosso próprio meio de vida, mas nada foi exatamente determinante para dizer a causa desse aumento. Mas isso causa um aumento muito grande das rinites e sinusites nas últimas décadas, que hoje praticamente 1 em cada 4 pessoas sofre de algum tipo de alergia, principalmente na parte do nariz. Então é muito comum e realmente tem trazido grandes problemas para a população de forma geral. E quais casos, doutor, que precisa procurar um especialista imediatamente? Exato. O principal objetivo de todo médico é exatamente você melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. Seja para tratar uma doença para que ele ganhe mais tempo de vida, mas no caso principalmente da nossa especialidade, no caso do nariz, e nesse caso específico dos problemas da rinite e sinusite, para que ele tenha essa vida com mais qualidade. Então, se o paciente acredita que o problema do nariz dele, seja por causa de uma obstrução nariz que ele tenha, seja por causa de espirros, de coriza, seja por causa de crises de sinusite que causam dores na face, febre, seja qual for o sintoma que ele tenha no nariz, ou mesmo em qualquer parte do corpo, se esse problema está causando prejuízo na vida dele, está diminuindo a qualidade de vida, é interessante que ele não está conseguindo controlar, é interessante procurar um médico, um otorrinolaringologista, para que o médico possa, se não tratar e curar o problema, pelo menos ajudar ele a controlar e a conviver com ele. Então, acho que esse é o principal momento de procurar o médico, quando realmente aquele problema que ele está tendo está atrapalhando a vida dele. E existe um autotratamento, doutor? No caso das doenças do nariz, especificamente, nós temos que identificar a causa do problema e onde é que está ocorrendo o problema. Muita gente pergunta, será que é uma rinite, será que é uma sinusite? Qual é a diferença entre os dois? E o médico ajuda a estabelecer esse problema, seja na rinite, que é no próprio nariz, que causa obstrução no nariz, espirro, coriza, pelo contrário, seja na sinusite, que é no seio da face, que dá aquelas crises de dor na face, aquelas crises de secreção amarelada, esverdeada, ou seja uma mistura dos dois, você pode ter a rinite e a sinusite acontecendo juntas, ou uma causando a outra, nós temos que identificar a causa do problema para poder tratar. E, por exemplo, existem tratamentos para controlar os sintomas. No caso de uma alergia, você pode usar antialérgicos para controlar os sintomas. Você pode usar tratamentos, por exemplo, que você peça coisas que causam alergia naquele paciente, pode ser poeira, pode ser ácaro, pode ser fumaça, pode ser pelos de animais, pode ser algum alimento. Então, pegar aquela coisa que está causando problema e a gente tem um tratamento que pode fazer com que isso consiga diminuir. E, doutor, tem casos, né, como o senhor disse, em relação à limpeza. Às vezes o excesso de limpeza e a pessoa fazer uso de produtos químicos que pode até desencadear uma doença também, não é isso? Exato. Como a gente está aqui no tema do nariz, é claro que a medicina ocupacional, que é a medicina do trabalho, o convívio com algumas certas coisas, pode ser muito bem, a pessoa pode trabalhar com químicos que atingem o nariz, ou mesmo pode trabalhar num ambiente que não esteja interessante para ele. Um ar-condicionado que esteja sujo, cheio que não esteja sendo limpo, um ambiente que tenha muita poeira, uma casa que está próximo de alguma padaria que produz fumaça, ou então de alguma outra. Então a gente tem vários relatos que no dia a dia atinge o problema. E isso a gente chama até, quando está relacionado ao trabalho, de medicina ocupacional, que você pode ter as rinites ocupacionais que podem alterar, danificar. E a gente pode tentar, e é possível fazer um tratamento de controle desse tratamento, mas é claro que a própria mudança do ambiente também é muito, muito importante. A gente diz que todo tratamento para alergia, para rinite, é baseado no tripé. Você tem o controle, você tem o controle ambiental, o controle medicamentoso e os tratamentos que tentam modificar a doença a longo prazo, que são as imunoterapias ou mesmo algumas cirurgias que podem ser feitas, que isso pode fazer um controle de tripé que pode fazer com que o paciente tenha uma vida melhor. Certo, doutor. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos.
Ingerir água contribui para a prevenção de sinusite, rinites, gripes e resfriados, pois hidrata a mucosa. É possível identificar o câncer nos olhos precocemente. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, pode ser um sinal. Fique atento. Se seu filho apresentar este sinal, leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista o otorrino-laringologista Dr. Pedro Guilherme Cavalcante. Com base no primeiro bloco que nós estamos falando sobre obstrução nasal, eu gostaria de fazer uma pergunta quando a pessoa perde o olfato. Então, é uma rinite, uma sinusite maltratada? O que seria? É importante você falar essa questão, tá certo? Por quê? Porque a gente falou aqui da importância de você ter uma qualidade de vida e de você fazer um tratamento ou uma convivência com o seu problema de acordo com o diagnóstico. E aí entra a grande questão, que o médico entra de forma importantíssima aí, é da gente poder dar o diagnóstico preciso do que está acontecendo com o paciente ou com aquela pessoa que vem procurar ajuda da gente. A primeira coisa que o otorrino normalmente faz é uma avaliação completa do nariz. Porque muitas vezes pode ser um caso alérgico, muitas vezes pode ser uma própria rinite até não alérgica, uma sinusite, mas também existem algumas alterações na parte do nariz que precisam de ter um estudo maior. Por exemplo, não só esses são as principais causas, que são as inflamações na região do nariz, mas muitas vezes você pode ter também outros tipos de doença, como é o caso de pólipos dentro do nariz, que isso causa uma perda de olfato bem significativa, tá certo? Ou outra coisa pode ser também até mesmo de tumores e tudo que possa acontecer no nariz. Então muitas vezes quem já foi no otorrino ou quem vai, às vezes até se chateia, mas aquele doutor botou aquela câmera aqui por dentro do meu nariz para ver, mas é importantíssimo que a gente tenha um diagnóstico, principalmente primeiro, para ver se não tem nada de mais importante ou de mais grave dentro do nariz do paciente, e segundo, para poder diagnosticar precisamente o que está acontecendo. Dito isso, a gente avaliando, vendo que não tem nenhum pólipo, nenhum tumor, nem nada grave que precisa ser retirado de imediato, com certa urgência, existe sim as possibilidades da própria rinite, da própria alergia. Como eu disse, a rinite é quando você tem inflamação no nariz, ou seja, o nariz daquele que é localizado aqui nas entradas do nariz, na qual você tem inflamação e que você tem normalmente o nariz obstruído, espirro, coriza, aquelas coisas que você tem no nariz mesmo. Elas podem causar perdas de olfato, que podem, na grande maioria das vezes, são reversíveis. A gente pode fazer um tratamento, às vezes com um spray no nariz, às vezes com um medicamento antialérgico, e tem uma tendência de melhorar o olfato, que normalmente é uma questão condutiva, é só porque o cheiro não está conseguindo chegar naquele local específico. Doutor, o otorrino, ele tem várias áreas de tratamento, né? Isso. E uma das causas comuns também é a perda auditiva. Sim. E quais seria, explique um pouco mais dessa deficiência auditiva. O ouvido, já passando agora para a parte do ouvido, que é a nossa outra área de especialidade, da nossa especialidade, o ouvido, ele é um órgão do nosso organismo, um órgão mesmo, que ele capta as vibrações aéreas pressóricas que existem no ar e transforma isso em impulso elétrico que vai para o cérebro, tá certo? Através do nervo auditivo. E isso a gente tem todo uma divisão que a gente tem ouvido chamada externo, que é tudo que está do tímpano para fora, inclusive nosso pavilhão auricular, que é o que capta o som. Nós temos a parte do ouvido médio do ouvido, a parte média do ouvido, que é exatamente desse tímpano, quando o movimento tímpano, ele deixa de ser a pressão, as variações pressóricas para virar estímulos mecânicos, na qual o tímpano é como um tambor
que se mexe os ossinhos e que vai para dentro da cóclea. E a cóclea já é o nosso ouvido interno, então você tem a parte externa, a parte média e a parte interna do ouvido. E essa cóclea, ela funciona exatamente para transformar essa vibração dos ossos em impulso elétrico, e aí vai para o cérebro. E a audição, ela pode acontecer pode acontecer perdas auditivas em qualquer um desses 3 caminhos. E o interessante, mais uma vez, é que o médico olha essas três separações que a gente tem do ouvido para encontrar a causa de quem tem a perda auditiva. Quanto mais interno, realmente mais complicada a recuperação, e aí mais necessário o tratamento. Eu tenho visto aqui que o excesso de cera no ouvido, exposição prolongada a ruídos, né, o envelhecimento também, corpos estranhos presos no ouvido. Então, efeitos colaterais de medicamentosos também. Exato. Como eu disse a você, o nosso ouvido ele é dividido em 3 partes. E fica bem simples de entender que as doenças do nosso ouvido quando a gente separa esse ouvido nessas 3 partes. Por exemplo, uma cera de ouvido, ou mesmo um corpo estranho, algum objeto, muito comum criança botar objeto, ou então mesmo mulheres, algum brinco, entrar alguma coisa, entrar dentro do ouvido, e isso está na parte externa do ouvido, do tímpano para fora. Geralmente essas são as mais tranquilas de tratar, porque o paciente vem no nosso consultório, a gente já olha e já consegue ver que lá ali tem um excesso de cera muito grande. Aqui eu já estou vendo que tem um corpo estranho aqui. Estou vendo que aqui tem uma inflamação nessa parte externa, chamada de otite externa. E aí, muitas vezes, a gente mesmo pode remover aquilo, se puder remover, é o caso da cera, o paciente dá uma melhora imediata do paciente, e o paciente já fica bem feliz quando a gente remove a cera durante aquele momento. Ou a gente retira aquele objeto que foi colocado e tudo mais. Ou, no caso de otite, a gente passa medicamento na região que a coisa melhora. Quando a gente já entra na parte da média do ouvido, que está mais relacionada com o tímpano, aí já começa a acontecer por outros tipos de problema. O tímpano furado. O tímpano perfurado é o mais comum deles, tá ok? Alguma alteração na parte do ossículo, como tem pessoas que já nascem com predisposição de fazer uma esclerose nesse ossinho, chamada de otosclerose, e o osso fica rígido. Ou então pode ser até por trauma mesmo, uma pancada pode acontecer de perfurar, pode mover um dos ossinhos de lugar. Então você tem essa série de doenças que aí já tem uma dificuldade maior de tratamento. No caso de uma perfuração de tímpano, você tem que fazer uma cirurgia para poder tratar ele. No caso de uma otite média, que é o otite do tímpano para dentro, nessa região, você tem que fazer medicamentos mais fortes e com orais, porque já não chega o medicamento, já não chega lá naquela região, então tem que ter um medicamento sistêmico, ou seja, alguma outra cirurgia para corrigir os ossículos. Então, normalmente já dificulta um pouquinho mais o tratamento, embora ela é bem tratável. Já tem um tipo regiões da parte interna do ouvido, aí essas são um pouquinho mais difíceis de tratar, porque é exatamente a parte dos neurônios que vão para a região do nervo. E uma das principais causas realmente é o barulho, não pelo impacto como de perfuração do tímpano, mas pelo impacto faz com que a pressão que o ossículo dá naquela cóclea é muito grande e a pessoa começa a perder a audição, ou perde a audição subitamente por causa do barulho, ou perde a audição por causa do contato, da pressão constante, às vezes o trabalho com barulho faz com que você perda da cóclea, da parte interna do ouvido. E esse é o que a gente tem que ter mais cuidado, porque geralmente é irreversível o tratamento. Doutor Pedro, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Ouça música e assista a vídeos com volume de som até 85 decibéis. Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês, pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os 6 meses. E até os 2 anos ou mais, protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta.
Sociedade Brasileira de Pediatria, Governo Federal. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o otorrinolaringologista Dr. Pedro Cavalcante. Dr. Pedro, vamos dar sequência sobre alguns assuntos ainda sobre o auditivo, né? Que ainda temos alguma dúvida. Nos bebês, doutora, como que a gente consegue identificar essa perda auditiva, essa deficiência? Essa pergunta é importantíssima porque foi uma coisa que mudou muito nos últimos 10 anos, de 10 a 15 anos. Porque a gente conseguiu, porque mesmo crianças, bebês que nascem com total perda de audição, nós conseguimos recuperar essa audição através do implante coclear. O que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, isso nem era possível. Ter que dizer que ia ser a criança ia ser um surdo mudo. E realmente, na década de 90, início de 2000, isso mudou bastante. E o que acontece agora é que o primeiro ponto de importância é que como essas doenças têm tratamento e mudam completamente a vida da criança, deixa de ser aquela surdo-mudo para virar uma pessoa integrada com a sociedade comunicativa do som. Então, hoje é obrigatório que assim que nasce a criança, ele tem o chamado teste da orelhinha. Então, esse teste é obrigatório, tem que ser feito sempre na primeira semana de nascimento, preferência nos primeiros dias, embora não seja um diagnóstico, não seja um exame de dar o diagnóstico naquele momento, ele não escuta, não sei o que, não, ele tria, diz, esse aqui pode ter um problema de audição. E aí já envia para a gente fazer exames mais específicos. Então, a primeira coisa é o seguinte, é fazer o exame da orelhinha. Ele não, se der alterado, que acontece muitas vezes, não quer dizer que a criança é surda, mas que vale a pena fazer uma avaliação mais aprofundada. Normalmente repete o exame com 30 dias para ver se realmente tem problema, e se realmente der 2 vezes alterado, é que faz um exame mais preciso para dar o diagnóstico. Então, assim, o primeiro cuidado é fazer o teste da orelhinha logo após o nascimento, tá certo? Normalmente até feito junto do teste do pezinho, e que todos os pediatras já estão solicitando. Se você fosse dizer como eu falei, há 15 anos atrás, não era obrigatório. Porque também não tinha um tratamento específico para aquilo ali, não mudava tanta coisa saber se não ou tinha, mas hoje não, é importantíssimo saber o quanto antes para que essa criança tenha o melhor resultado do tratamento auditivo. E segundo lugar, se houver realmente algum problema na questão diagnóstica, às vezes pode dar falsos negativos, falsos positivos durante o exame, ou então por algum motivo não foi feito o acompanhamento completo da audição, às vezes pode ter alguma outra doença que fez com que mascare, focou muito nisso e esqueceu de fazer o exame. É interessante que venha notar a capacidade de comunicação da criança ao longo do crescimento dela. A gente tem alguns marcos auditivos, alguns marcos do desenvolvimento, que vão desde coisas simples, coisa que toda mãe hoje conhece, com 3 meses a criança tem que segurar, com 6 meses tem que sentar, com 1 ano já tem que estar se levantando da cadeirinha. Do mesmo jeito, quando chega após 1 ano, ele já tem que começar a falar algumas palavrinhas básicas, como papai, mamãe, quer isso, quer, ou qualquer coisa básica, pelo menos uma palavra solta. E até os 2 anos ele já tem que fazer alguns pedidos, já tem que utilizar já tem que ser capaz de realizar alguns comandos. Quer água, quer aquilo. Então, se até os 2 anos a criança não consegue nem sequer dizer o nome dos pais, ou então de pedir algum comandozinho simples, já tem que até antes dos 2 anos já tem que começar a acender um sinalzinho amarelo, para que ele faça aqueles exames, ou fazer os exames que não fez quando da triagem da época de nascido, ou que tem que repetir eles para poder identificar. Mesmo, por exemplo, se a criança na família teve um pai ou a mãe que tem o diagnóstico, que tem um problema de audição, se a criança nasce com esse problema, ela pode ser curada, então. Exato. Hoje o principal tratamento, então por isso que é importante dar o diagnóstico até mesmo antes dos 2 anos de idade dessa perda auditiva. De preferência assim que nasce, tá certo? Normalmente assim que nasce, der alterado o teste da orelhinha, com 3 meses já é para estar com o diagnóstico se escuta ou não. Por quê? Porque a partir de 1 ano de idade é possível fazer o chamado implante coclear, que é uma cirurgia na qual é colocado um aparelho, um eletrodo na região da cóclea, e ele tem uma parte externa que faz com que ele capte o som com essa parte externa,
E esse som ele já é transformado pelo próprio aparelho num impulso elétrico, que estimula diretamente dentro da cóclea. A gente coloca esse eletrodo dentro da cóclea. E aquele estímulo elétrico já do aparelho já vai direto no nervo e faz com que a criança escute. Tá certo? Então hoje toda criança que nasce com a perda auditiva, ela só não vai escutar se realmente tiver algum problema no próprio nervo auditivo, tá certo? Ou claro que por causa de alguma alteração mais específica. Mas assim, geralmente, grande parte não, quase a totalidade das crianças que tem o nervo completo, ou a cóclea bem formada, quase a totalidade, não vou dizer que são todos, mas porque existem alguns casos específicos que têm dificuldade, eles conseguem voltar a escutar e ter uma vida normal. Por mais que seja com um implante coclear, com um aparelhozinho aqui atrás, após uma cirurgia, ele tem tudo para que volte a ter uma vida normal. Então, é isso que é a importância mesmo de toda mãezinha, de fazer o teste da orelhinha para certificar e poder tratar para que o filho tenha uma vida normal, não tenha as limitações que um surdo mudo, as limitações de comunicação, deve depender de linguagem de sinais ou de alguma outra coisa, venha a ter. Doutor Pedro, no caso, a modernidade de hoje, as pessoas estão fazendo uso de aparelhos, né, aparelhos elétricos, né? O celular, os fones de ouvido. E o que está ocasionando? Interessante que a gente falou aqui das crianças que nascem já sem audição. Mas hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, não só pelos problemas que são inerentes, mas pelos próprios exposição do nosso ouvido aos ruídos e ao dia a dia. Então, por exemplo, o uso de cada vez mais aparelhos de som potentes, que fazem muito barulho, ou mesmo pelo trabalho com barulho, que às vezes com máquinas pesadas, ou mesmo com barulho mesmo do próprio trabalho, e até mesmo pelo fone de ouvido em quantidades exageradas na relação do ouvido, isso pode fazer uma lesão na cóclea. E a pessoa pode perder a audição dela, assim como aquela criancinha que nasceu sem audição, ele pode cada vez perder a audição e poder chegar nesse nível. E nesses casos, a prevenção é o principal tratamento, para não ter que fazer um tratamento cirúrgico, ou mesmo a gente não ter como resolver o problema dele. Então não há dúvidas que o nosso ouvido hoje está cada vez mais maltratado pela modernidade, pela capacidade de som dos nossos aparelhos. E a gente tem casos emblemáticos, como por exemplo, o próprio cantor, o Elton John, hoje tem um zumbido inabilitante, uma perda auditiva muito grande. Por quê? Porque na época dele não tinha esse cuidado tão grande, e ele, quando fazia o retorno de som dele, fazia uma caixa de som bem grande aqui. E isso acabou dando um problema que até hoje ele não conseguiu curar. E olha que ele já foi eu tenho certeza que ele foi para melhores médicos. Isso com várias pessoas, do ator Steve Martin, ao outro cantor Phil Collins. Todos eles têm perdas auditivas ou então zumbidos de certa forma inabilitantes, que o Phil Collins já deixou de tocar e cantar por causa desse problema, por causa dessa falta de cuidado. Então é muito importante para o nosso convívio do dia a dia, para as pessoas que trabalham com barulho e para as pessoas que dependem da audição para isso aí, ter sim um cuidado constante com essa questão auditiva. Porque a gente só aguenta, o tempo de exposição é bem determinado, tantos decibéis é tantos minutos, tantos decibéis você pode ter exposição tantos minutos diários e por aí vai. Então tem todo um cuidado com relação a isso. Doutor Pedro, eu quero agradecer a sua participação em nosso programa Consultório Médico na TV. Estou sempre às ordens aqui para ajudar e para ajudar a esclarecer as dúvidas dos telespectadores e dos ouvintes aqui que tenham e que eles entendam melhor a importância de ter uma qualidade de vida em suas vidas mesmo, no seu convívio diário. Obrigada. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado ao meio-dia, com mais uma edição inédita, com reprise no domingo em 2 horários, ao meio-dia e às 19 horas. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!